Quando a gente fala do Barry's Institute, uma referência, é muito bacana isso. Mas o que a gente vai apresentar agora, o Shiga vai apresentar, porque quem vai apresentar vai ser o Shiga, foi uma coisa que ele desenvolveu, baseado no que a gente apresentou antes, mas foi desenvolvido pelo Shiga para a Sobramex. Então, ele vai explicar, vocês vão entender o detalhe que ele conseguiu observar e que faz total diferença. Então, eu gosto de frisar isso, porque daqui a pouco todo mundo vai estar usando isso e tem que ficar claro para todo mundo que isso foi desenvolvido pelo Dr. André Shiga, da Sobramex, aqui no Brasil. Shiga. Muito obrigado. Eu vou explicar para vocês por quê. Hoje eu mandei uma mensagem para vários amigos dizendo, depois que você assistir essa live, você vai ter a sensação, todo mundo da minha equipe tinha que ter ouvido isso. E é realmente a impressão que eu tenho tido quando as pessoas assistem isso que a gente está falando, e a hora que chega até o fim desse conceito e fala, caramba, realmente a minha equipe inteira precisa ouvir isso. E eu fiquei pensando assim, quando você vai estudar na literatura sobre a experiência do paciente, eles consideram essa coluna do meio, a experiência propriamente dita. Vamos falar do acesso, vamos falar de entrada, ótimo. E aí eu comecei a pensar, imagine um paciente suicida. O rapaz lá de 18 anos que se suicidou em casa. Onde ele entra nesse circuito da experiência do paciente? Que bom que houve um silêncio, porque foi exatamente isso que eu parei para pensar. O cara teve uma dor, um desejo e uma decisão. Foi uma decisão terrível de tirar a própria vida, por exemplo. É um exemplo. Só que ele não chegou a ter a experiência propriamente dita com o médico. O primeiro serviço que ele foi atendido de saúde foi o IML, o Serviço de Medicina Legal. E se vocês pararem para pensar em todos os modelos de experiência do paciente que estão na literatura, eles não consideram isso, porque eles consideram a experiência do paciente a partir do momento que ele entrou numa entidade, numa instituição, todos os pontos onde ele teve acesso e interação com o seu serviço. Mas eu imagino realmente que a experiência do paciente, ela começa muito antes, como o Rodrigo já tinha comentado, muito antes de chegar na sua clínica. Então, isso aqui é uma ideia que antes dele virar seu paciente, seu cliente, ele tem uma dor, um desejo. Eu adoro isso, que todo mundo tem uma dor, um desejo e uma história para contar. E ele vai, em cima disso, tomar uma decisão. E é neste momento da decisão que entra geralmente o marketing, porque ele pode escolher ir na minha clínica ou ir numa clínica concorrente. Ele pode ir no seu hospital ou no hospital concorrente. E depois dessa decisão é que ele vai decidir, vou tomar um remedinho por minha conta? Vou me automedicar mesmo e não tô nem aí, vou na farmácia? Vou tomar um remédio de pressão da minha mãe? Ou não, vou a um pronto-socorro, porque eu não quero marcar consulta, eu quero ser atendido rápido. Quer dizer, são várias decisões. Não, eu vou procurar um especialista. Em qual especialista eu vou? Então, a gente está falando em jornada, em experiência, que começa muito antes dele chegar no hospital propriamente dito. A partir deste momento que ele tomou a decisão, ele vai entrar na experiência propriamente dita. E aí tem o acesso, ele vai ter o atendimento e ele vai ter a atenção centrada nele, que é o que se espera. A gente falava de atenção centrada no paciente, agora a gente está usando o termo atenção centrada na pessoa. E óbvio que a atenção toda tem que ser centrada nele. Ele saiu da sua clínica, ele saiu com uma receita, com um pedido de exame ou encaminhamento para cirurgia, mas ele tem lá o resultado dele, que é o tal do desfecho clínico. Vocês que estão acabando a residência devem estar ouvindo muito falar em desfecho clínico. A medicina baseada em evidência, que vai te dizer o que importa é o resultado, é o desfecho clínico. E eu vou te dizer que o desfecho é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o que você gerou de sentimento na pessoa. Isso vai gerar ou uma recomendação ou uma reclamação. Depende do que você fez dele sentir. E se você não acredita nisso que eu estou te dizendo, eu vou te dizer que daqui a 20 anos, algum paciente seu vai lembrar não do remédio ou da cirurgia que você fez nele, mas o sentimento que você gerou nele no momento do atendimento. Esse que é o gráfico que eu falo que realmente todo mundo, desde o porteiro do hospital ao diretor ou dono
acionista do hospital deveriam ter muito claro, porque aí você enxerga o seu cliente de uma maneira ampla e sistêmica.